Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram uma glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus, Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho que, em alguns poucos momentos, nesses Evangelhos chamados sinóticos, a gente vê uma presença de 3 discípulos e uma ausência de 9 discípulos, no grupo aí dos 12 apóstolos. Então, são momentos em que Jesus elege 3 e outros 9 são deixados para trás, Talvez essa pode ser a impressão que, lendo esses textos, o Evangelho nos dê. Esse Evangelho de hoje, da Transfiguração, é assim. O Evangelho que a gente vai ouvir próximo da Semana Santa, do Getsêmani, é assim. O Evangelho da ressurreição da filha de Jairo também é assim. Então são momentos em que Jesus tem aí esses 3, muito próximos dele. E parece que os outros 9 ficam aí meio que à sombra, Eu gosto de pensar que, ademais de haver ali uma preferência de Jesus por esses 3, toda preferência ela tem um substrato por trás dela, ela tem uma motivação. Então, você não prefere estar com alguém em detrimento de outrem se não tem um benefício, alguma coisa ali que aquele alguém te dá. Então, não é algo assim tão empatia e antipatia, Eu gosto desse, não gosto desse. Não. Estando com uma pessoa, conhecendo uma pessoa, você vai criando laços mais estreitos com algumas pessoas. Laços menos estreitos com outras pessoas. Talvez olhando para essa atitude de Jesus hoje, você já tenha feito uma experiência parecida. Todo mundo hoje tem aí um grupo de WhatsApp da família, fica lá aquela trocação de mensagem, de bom dia, de evangelho do dia, de joinha, de mãozinha, de cabecinha, sei lá que diabo que põe lá naquele trem, mas solta lá um dia lá no grupo do WhatsApp da sua família, espera passar a quaresma, não deixa na quaresma não, fica meio ruim, mas não sei, tipo assim, solta lá no final de semana assim, churrasco amanhã aqui em casa. Picanha, boca livre. Quem quiser vir, pode vir comer, que vai ser só alegria. Estou esperando todo mundo. E aí você vai ver quantas pessoas da sua família provavelmente vai aparecer. Vai começar a aparecer parente que você nem sabia que você tinha. Primo em 8º grau vai aparecer. Então, vai ser um furdunço, Aí 15 dias depois você solta outro convite. Galera, amanhã, rosário aqui em casa, 4 horas da manhã, beleza? Esperando todo mundo, tô aqui com a água benta, Frei Gilson na parada, vamos detonar os caras, viu? Tô esperando todo mundo. E você aguarda ansiosamente 4 horas da manhã, ver se vai aparecer alguém. Mas eu vou amarrar esses meninos? Ajuda aí. Manda eles olhar para mim, foco aqui,
Tô de olho, pode sentar aí, rapaz. Parar que esse furdunço aí, ué. Que zumba é essa? Então, se você tiver essa possibilidade de fazer essa experiência, você vai ver que, para algumas coisas, as pessoas são bem mais afoitas no sim. Para outras, não. E o que é que Jesus hoje estava fazendo no começo do Evangelho? Qual era o objetivo de Jesus no começo do Evangelho? Jesus subiu no Monte Tabor para fazer o quê? Ele foi lá para se transfigurar. Ele foi lá para fazer um show pirotécnico e deixar os discípulos de boca aberta. Não. Leia aí o seu Evangelho e você vai perceber. Jesus subiu no monte para rezar. Os apóstolos já tinham visto Jesus rezando outras vezes. Os apóstolos já tinham presenciado como é que eram as orações de Jesus. Se você acompanha, por exemplo, no começo do Evangelho de São Marcos, tem um momento em que Jesus ele passa o dia inteiro fazendo milagres, curas e coisa, e no final da noite ele vai para um monte rezar. Ele passa a noite inteira em oração. E os discípulos vão lá no outro dia cedo e encontram ele em oração. Então os apóstolos sabiam mais ou menos como é que era a oração de Jesus. Sabiam o que significa rezar para Jesus, estar em intimidade com o Pai. Então, eu gosto de ver aquele momento ali antes da subida do Tabor como um convite desse que Jesus faz no grupo do WhatsApp aí da família, né? Galera, estou subindo para fazer uma reza. Bora? Quem vai comigo? Talvez tinha sido um dia meio atípico ali no apostolado. Tinha tido muita correria, muito trabalho, muita coisa. Será se os 12 discípulos tinham a mesma disposição para subir naquele monte? Será se os 12 apóstolos tinham o mesmo desejo de, talvez, passar um dia, passar uma noite em oração com Jesus? Do mesmo jeito que você aí também deve ter uns parentes que gostam mais de uma reza, e tem uns parentes que, como a leitura de São Paulo diz, se comportam como inimigos da cruz, né? Corre da cruz igual o diabo. Então, Jesus também nos seus apóstolos tinha ali provavelmente aqueles que tinham uma maior afinidade com a oração. E aqueles que... não, cansado, trabalhei, fiz hora extra, amanhã tem que levantar cedo, Jesus. Não, hoje não, né? Mas o que o Evangelho deixa claro para nós, e isso aí são suposições, o que o Evangelho deixa claro é que 3 apóstolos subiram e 9 não subiram. E esse encontro desses 3 é determinante, porque uma série de outros momentos no Evangelho vão ser resultado desse estar com Jesus nesse momento do Evangelho de hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos então deixar bem claro é que a transfiguração de Jesus acontece num momento de oração. Às vezes a gente pode ter essa inversão. Não, Jesus subiu para se transfigurar. Não, Jesus subiu para rezar. E o Evangelho deixa bem claro, São Lucas, enquanto rezava, ele se transfigurou. Agora, a transfiguração em si pode parecer um mistério que está meio deslocado da quaresma, né? Se você for rezar o seu rosário, você vai perceber que os mistérios dolorosos, eles têm ali mais que um charme quaresmal. E nós temos outros mistérios. O mistério da transfiguração, ele está nos chamados mistérios luminosos, e não nos dolorosos. Então parece que está meio deslocado da quaresma, mas não está. A liturgia é muito precisa e todos os anos na quaresma, no segundo domingo, você vai ter a transfiguração proclamada. Um ano de Marcos, um ano de Lucas, um ano de Mateus, mas sempre a transfiguração. Por quê? Porque na transfiguração, o tema não é a glória, é a cruz. Se você for aí bem atento às testemunhas da transfiguração, nós temos Moisés e Elias ao lado de Jesus. Moisés, ali o ícone dos profetas, mas também o ícone da lei. E Elias, talvez o mais famoso dos profetas, né? E o que Moisés e Elias estão falando com Jesus? Estão falando com Jesus sobre a sua paixão, sobre a morte. Então a nossa quaresma, meditamos isso já desde a quarta-feira de cinza, ela é o nosso tempo de deserto. É um tempo onde nós vamos viver uma provação. É um tempo em que nós vamos atravessar um deserto. E vamos almejar a nossa terra prometida. Mas Jesus também, sendo homem, Jesus não era só Deus, esse só bastante entre aspas, porque só Deus não é pouca coisa, né? Mas ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, mas enquanto homem, Jesus também teve uma experiência humana de angústia diante do processo de salvação que ele empreenderia.
Jesus se angustia diante da possibilidade de enfrentar a morte, e enfrentar a morte de uma maneira tão atroz, como nós vamos meditar na Semana Santa. Então, diante dessa angústia de Jesus, onde que Jesus encontra forças? Onde que Jesus se prepara? Onde que ele se forma para lá, na quinta-feira santa, quando for preso, na sexta-feira santa, quando for pregado na cruz, ele tem ali o resultado pleno, o sucesso absoluto da sua missão salvífica. A preparação de Jesus se dá naquilo que nós talvez até nos empenhamos um pouco mais na quaresma, mas nós tínhamos que empenhar nisso toda a nossa vida. A preparação de Jesus se dá na oração. A oração que Jesus hoje desempenha nesse Monte Tabor é o que proporciona para ele uma transfiguração, onde Jesus ali se revela de uma maneira gloriosa, né? Mas é uma transfiguração que prepara ele para o quê? Para a desfiguração. Vai acontecer uma desfiguração daqui a uns dias, lá na quinta-feira santa, quando ele estiver rezando no Horto das Oliveiras, né? Mas aquela desfiguração não destruiu Jesus e não acabou Jesus, aquele suar sangue, aquela angústia suprema, porque antes daquela desfiguração, aconteceu uma transfiguração. Por isso é importante que nós, então, ainda estamos no começo da quaresma, né? Estamos ainda aquecendo aí os nossos motores. A gente se questionar se, quando chega o momento da nossa desfiguração, nós não desistimos exatamente por conta disso. Por nós nos desfigurarmos, sem antes nós termos nos transfigurado, permitido que Deus transfigurasse cada um de nós. Então, é importante que hoje esse evangelho ajude a nós colocarmos aí com bases bem sólidas que, ou a nossa vida de fé, ela é regrada na oração, não numa oração superficial, não numa oração trivial, mas numa oração profunda, diária, todos os dias, não só durante 40 dias, mas durante toda a nossa vida, ou quando chegar os momentos de dor e de angústia, de desfiguração, nós vamos sucumbir, nós vamos desistir. Então todos nós padecemos por isso, todos nós vamos passar por isso, todos nós vamos ter que enfrentar o nosso Monte Calvário, né? Jesus o enfrentou uma vez, propriamente dito, mas nós, como igreja, nós enfrentamos um Calvário por dia, às vezes 2, 3. E como que nós vamos lidar com a dor, com a angústia, com a perda, com o sofrimento, se nós na oração não permitimos que Deus transforme o nosso coração, que Ele realize em nós uma transfiguração, né? A transfiguração que é realizada em nós pela oração e que Jesus hoje revela de maneira tão gloriosa, não vai mudar o nosso semblante, amados irmãos e irmãs. Não vai. Não vai fazer com que nós pareçamos estar felizes diante das nossas tragédias. Não vai fazer com que a gente fique aí saltitando, feliz, e a nossa vida está uma tragédia, está uma bomba atrás da outra bomba. Não. Talvez nós vamos manter o nosso semblante abatido. Talvez nós vamos manter o nosso semblante triste. Talvez ainda assim nós vamos chorar. Talvez ainda assim nós vamos estar angustiados. Mas a transfiguração causada em nós pela oração vai nos capacitar a não desistir. Vai fazer com que as pessoas que são talvez os nossos espectadores, aqueles que vigiam a nossa vida, vigiam a nossa história, e como a vossa história é vigiada, né? A minha não, né? Gente, vocês estão vendo que tem um Instagram meu rolando aí na internet, tá? Eu não tenho nada a ver com aquilo. Tá? Não adianta ficar mandando direct lá para mim, mãozinha, ai, Padre William ali, não adianta. Eu nem entro naquele trem, não sei nem como é que entra. Sei nem qual que é a cena daquela porcaria lá. Então, assim, não tem nada a ver comigo. É umas treta aí que o povo tá fazendo, né, Luiz? Aí eles faz e mete aí os trem lá e vai socando lá. Eu só abro a boca e falo ali, tá? Mas então a minha vida não vai ser vigiada ali, porque não vai ter mais nada meu ali. Não vai ter selfie meu ali, não vai ter fotinha minha, não vai ter nada. Não vou pôr foto do Opala que eu tô vendendo lá também. Falando que o Opala tá sendo vendido, viu? Se alguém quiser pode pegar, viu? Mas a vida de vocês é vigiada. A vida de vocês é assistida. A vida de vocês é televisionada, né? Então, os seus espectadores, aqueles que assistem a sua vida, talvez não vão ver você sorrindo diante das suas tragédias, diante das suas dores, diante das suas angústias. Mas talvez mesmo com um olhar cansado, mesmo com um olhar abatido. E Jesus vai estar abatido na quinta-feira santa. Jesus vai estar destruído na quinta-feira santa. Mas ainda assim ele estará de pé.
Aquele filme que o Mel Gibson fez da Paixão de Jesus, tem uma cena que é fantástica, e ela acontece ali logo no começo do filme, né? Se você não assistiu A Paixão de Cristo, ali, dirigida por Mel Gibson, assista. Tem uma cena onde Jesus está no Getsemane e ele está rezando. Então Jesus está acabado, ele está suando sangue, ele está sujo, parece que ele rolou na terra ali, está todo o cabelo dele saranhado, todo empapado de sangue, está um caos, todo esbagaçado. Mas na hora que Jesus termina aquela reza, Jesus se levanta. E aí aparece uma serpente. E aí vem em direção a Jesus, quando ele ainda está abaixado, né? Jesus se levanta, coloca-se uma postura, o ator que faz Jesus ali, ele pisa na cobra e dá uma batidona no pé, assim, faz até um estrondo, né? Pá! E Jesus fica bem em pé, né? E deixa bem claro, né? Eu não estou derrotado. Isso aqui não acabou comigo. Isso aqui só está começando, né? Então, é uma imagem para ajudar a gente a entender que, se nós formos capazes de, na nossa vida de fé, buscarmos uma vida íntegra de oração, como Cristo buscou hoje, e como esses apóstolos foram com Cristo, para deixar bem claro que de 12 só 3 foram, ou seja, a estatística não é favorável para quem quer ter vida de oração. Então, de 200 aqui, talvez 1/3 vai conseguir pôr força aí no joelho e querer ralar de vontade, né? Mas aquele que quer, aquele que busca, aquele que consegue, então o sucesso que nós vamos encontrar vai ser a vitória lá na provação. Vai ser a vitória na dor. Vai ser a vitória na angústia, né? Então, por isso, hoje, diante desse evangelho da transfiguração, nós não temos que pedir algo a Jesus, mas nós temos que nos comprometer com algo com Ele. Nos colocar diante dele e dizer: Senhor, eu quero fazer a experiência do Tabor. Eu quero fazer a experiência da transfiguração na minha vida de fé, na minha vida de oração, para assim me preparar, para quando o meu Calvário chegar, quando os pregos da cruz começarem a brilhar em direção a mim, quando realmente a dor me atingir, eu ter condições de me lembrar quem me ama, quem cuidou de mim durante toda a minha história, quem caminhou comigo e quem me trouxe até aqui, para que assim nenhum de nós percamos ali a nossa convicção, a nossa força de perseverar na nossa caminhada, para que nós possamos então não só chegar ali às portas da terra prometida, mas adentrar, e adentrar com alegria, estar com alegria com o nosso Deus que tanto nos quer bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.